Numa palestra em 2015, Bill Gates começa seu discurso dizendo que quando era criança, o que mais preocupava era uma guerra nuclear, por isso tinha um barril no porão cheio de latas com comida e água. Numa possível guerra, eles ficavam no porão alimentando daquela comida. Sua palestra foi direcionada à epidemia de Ebola, que aconteceu na África em 2014. Ebola é uma febre grave do tipo hemorrágico transmitida por um vírus do gênero filovírus, altamente infeccioso. Essa doença matou mais de 10.000 pessoas. Na época ele disse que esse número só não foi ainda maior, porque o vírus não se transmite pelo ar, mas somente pelo contato. E quando a pessoa se contagia fica muito mal, que poucas pessoas chegam perto. Antigamente a gente se preocupava com uma guerra nuclear. Hoje a maior ameaça não é uma guerra e sim um vírus. Bill Gates disse ainda que apesar de ser uma tragédia, poderia ter sido ainda pior, e que podemos não ter a mesma sorte da próxima vez. Não estamos preparados para uma próxima epidemia, disse ele. Ele disse também que pode ter um vírus que a pessoa se sente bem o suficiente enquanto estão infectado, ao ponto de viajarem ou fazerem compras. A verdade é que o mundo se prepara para qualquer ameaça de guerra, com soldados preparados para agir, e não podemos dizer o mesmo para uma pandemia. Ele disse ainda que para resolver isso, temos a ciência e tecnologia ao nosso favor. Telefones celulares ajudam para coletar dados de pessoas e divulgar informações para elas. Os mapas de satélites que podemos ver onde estão e para onde vão as pessoas. Avanços da biologia, que mudaria drasticamente o tempo de resposta para analisarmos um patógeno. E sermos capazes de criar vacinas e medicamentos compatíveis. Também precisamos de sistemas de saúde forte em países pobres, onde mães podem dar à luz com segurança, e crianças tenham acesso a todas as vacinas, mas onde também veremos o surto logo no início. Precisamos de corpo médico a postos. Muitas pessoas com experiências e treinamentos adequados, estejam prontos para agir com expertise. Obviamente teria um custo elevado para nos prepararmos para isso, mas não chegaria nem perto do valor em caso de uma nova epidemia. O Banco Mundial revela que em caso de uma nova epidemia global, a riqueza mundial cairia cerca de 3 trilhões de dólares. Ele brinca dizendo que no cinema é bem diferente, e que os epidemiologistas estão preparados e prontos para agir. E eles vão, e resolve o problema, mas isso é pura produção de Hollywood. Ele mostra uma simulação em caso de uma nova epidemia, como a gripe espanhola que aconteceu em 1918, cerca de 30 milhões de pessoas morreria. Bill Gates revelou ainda que não temos muito tempo para nos prepararmos. E ele estava certo, a epidemia está aí, e pegou todo mundo de surpresa. A verdade é que não sabemos se ele tinha informações sobre o assunto, ou por ele ser inteligente o bastante para prever que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Em fevereiro agora de 2021, numa entrevista,
O repórter pergunta sobre a previsão que teria feito em 2015. Ele responde dizendo que não vê nada de positivo e não faz sentido dizer, eu avisei. O repórter pergunta sobre novas previsões. Ele disse que uma das coisas que ele se preocupa é do bioterrorismo. Um ataque bioterrorista deliberado de vírus, bactérias ou de outros germes, usadas para provocar moléstias ou morte em pessoas, animais ou plantas. Tudo isso por interesses geopolíticos. Em 2015 ele fala sobre isso também, um patógeno natural ou artificial. O que se sabe é que se tem tecnologia para criar vacinas eficientes, também há tecnologias para modificar vírus, criando cepas para propósitos específicos, sendo que uma vez alterado pode sofrer mutações e tornar incontrolável. Outra preocupação é o aquecimento global. Não de agora que isso preocupa a grande maioria sobre o futuro da humanidade. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Percebe-se que essa palestra foi relacionada ao vírus do Ebola que tinha ocorrido no ano anterior. Então, logicamente ele falaria de um novo surto que poderia acontecer a qualquer momento. Infelizmente com esse discurso, não chamou a atenção das autoridades para se precaverem. O fato é, o fundador da Microsoft avisou, e com antecedência. Será que agora as autoridades mundiais irão se preparar para uma nova pandemia futuramente? Bom, só o tempo dirá. Ainda há muito o que fazer nessa fase que ainda estamos vivendo. To get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you.